Apocalipse, capítulo 12. Estou pensando seriamente em mudar meu nome para Tom Cruise. Uau, por quê? Missão impossível. Às vezes alguns textos não são muito fáceis de ser tratados, né? Mas vamos, pela graça de Deus, vamos chegar lá. Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler apenas os 6 primeiros versículos. É um texto bem denso, bem difícil, mas tem muitas lições para nós. Aqui, só esse texto já dá para ministrar várias vezes, mas nós vamos fazer apenas um apanhado geral para entender um pouquinho esse texto e o que vem a seguir, né? Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Amém? Pode sentar, irmãos. Hoje pela manhã o pastor Fernando, ele ministrou sobre o capítulo 11, esse interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. Quem não assistiu e queira entender um pouco essa sequência, essa semana já deve estar liberado no canal da igreja, para que você assista e entenda esse capítulo 11. E o final do capítulo 11, que é a 7ª trombeta, eu já ministrei no dia 6 passado, a última vez que eu ministrei foi sobre a 7ª trombeta, completando aí o capítulo 11. Apesar que ainda tem muita coisa que a gente poderia discutir e apresentar. A partir daqui, nós temos algo de pouco diferente. Há uma mudança de cenário. E as coisas vão ficando um pouco mais complicadas. Complicadas no sentido de que a história vai se revelando cada vez mais, novas coisas vão aparecendo, novos detalhes vão aparecendo. E esse texto é bem controverso, né? Principalmente com a questão de quem é essa mulher, né? E é daqui que sai esse famoso ditado popular, né? Bicho de 7 cabeças, porque o dragão tem 7 cabeças, né? Mas esse texto, a partir daqui, ele mostra uma outra realidade. Uma realidade que dificilmente se conseguiria explicar em palavras concretas. Por isso que usa-se muito a questão do simbolismo. E quem lê esse texto parece algo meio surreal, né? Uma mulher grávida, né, vestida de sol, com a lua dos seus pés, né? Um negócio meio futurista, meio Steven Spielberg, né? Coisa desse tipo. Aí um dragão para na frente dela, esperando para que ela tenha uma criança, essa criança, e quando essa criança nasce, né,
o dragão quer pegar, mas essa criança já é arrebatada, a mulher já é também retirada da frente, e aí parece que há uma luta, né? No versículo 4 fala de uma luta, né? De uma briga, né? Que, na verdade, são tudo questões espirituais. A gente não sabe, às vezes, exatamente o que já aconteceu, o que vai acontecer, porque quando nós lemos o versículo 4, a gente tem que arremeter a alguns textos de Isaías e Ezequiel, e aí a trama fica um pouco mais, o tecido fica mais grosso. Mas eu quero, nessa noite, falar um pouco, me ater um pouco mais à questão da mulher, e não à questão do dragão, porque aqui tem 3 personagens que precisaríamos tratar com detalhes, né? O primeiro é a mulher. Quem é essa mulher e o que ela está fazendo aqui, o que acontece com essa mulher. O segundo é essa criança que nasce, que também é importante, porque, afinal, o dragão para diante da mulher, porque ele tem o objetivo de alcançar a criança, de devorar a criança. E o terceiro personagem é o próprio dragão. Então, são 3 personagens que estão aqui nessa cena. Essa cena que simboliza toda uma guerra espiritual, que é acima, além da realidade nossa, né? Poderíamos dizer algo sobrenatural, acima ou alguns, como um autor escreveu, né? É algo surreal. Né? Surreal, né? Surreal significa que é fora da realidade, algo transcendente à realidade. E quando nós lemos esse texto completo, né, eu só li os 6 primeiros versículos, depois ele continua no capítulo 13, fala sobre a besta que veio do mar, que veio da terra e outras coisas mais. Parece uma cena meio apocalíptica, e é mesmo. Mas eu quero me ater, primeiramente, à questão da mulher e qual o papel dela no meio dessa luta espiritual que se apresenta nesses capítulos em seguida. Bom, normalmente existem 3 linhas de trabalho. Uma é que acho, principalmente os dispensacionalistas acreditam que seja a nação de Israel, do Antigo Testamento. Essa interpretação tem algum sentido, porque, afinal, a outra interpretação, que seria a igreja, né, a igreja cristã, né, ela não faz muito sentido. Por quê? Porque se a criança é Cristo, como a maioria, dificilmente alguém vai pensar diferente, né, seria difícil você dizer que a igreja que gerou Cristo, né, que Cristo veio a partir da igreja, e, na verdade, é ao contrário, é a igreja cristã que veio a partir de Cristo. Né? Então, pensar em Israel faz mais sentido, porque, afinal, Jesus era judeu, israelita, né, da tribo de Judá, da família de Davi. A Igreja Católica vai um pouquinho mais além. Né? A Igreja Católica diz que é Maria. Né? Tudo bem. Para eles, tudo bem. Dentro da teologia dogmática católica, né, tudo bem. Fica meio difícil encaixar Maria aqui. Né? Mas eles pensam desse jeito. Né? Nós, não. Eu penso um pouco diferente, e eu tenho visto que alguns teólogos têm mudado um pouquinho de sua posição. Eu sempre defendo que a mulher representa o povo de Deus, como um todo. Obviamente, isso significa que nós estamos incluindo tanto a nação de Israel na Antiga Aliança, como a Igreja da Nova Aliança. Ou seja, a mulher representa toda a comunidade dos crentes, né? A comunidade da fé, né? Da Antiga e da Nova Aliança. Por que isso? Porque, ao mesmo tempo que essa mulher gera essa criança, ao mesmo tempo, depois nós vamos ver que ela é perseguida. Outros versículos mostram que há algo posterior. Está certo que a nação de Israel também é bastante perseguida, mesmo depois dessa criança nascer. Né? Mas, dentro do contexto de outros versículos aqui, não faz muito sentido colocar Israel. Teríamos que necessariamente colocar a igreja no meio, né? Como o versículo 13, versículo 17, por exemplo, que
Se colocar somente Israel, não vai fazer muito sentido. E o pastor Fernando mostrou muito bem claramente que Deus não tem dois povos. E eu quero voltar a esse texto para a gente poder fixar bem a ideia, porque aqui é importante a gente entender isso. Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 16. É importante a gente entender alguns detalhes para que a gente não se perca nesses textos. Efésios capítulo 2, que aliás é o tema da música que nós ouvimos agora, né? Diz assim: porque Ele, Cristo, né, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, de ambos povos fez um. Eu peguei só o texto selecionado para não pegar todo o texto de Efésios 2. Ele está falando entre Israel, o povo de Israel, e a igreja, os gentios, na verdade. Ele trata os gentios. Então, do povo de Israel e dos gentios, ele fez um só povo, do qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio. A inimizade aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, aquilo que fazia a separação entre a nação de Israel e os gentios, isso foi abolido. A separação, ele fala muito aqui sobre a parede de separação, aí a gente tem que entender um pouco sobre, não o tabernáculo, mas o templo, né, que havia o átrio dos gentios. Há um átrio, né, uma área do templo, que ali os gentios poderiam entrar. A partir dali não poderiam entrar. Paulo foi preso justamente acusando de levar Tito, que era gentil, para dentro da área dos judeus, fora da área dos gentios. E por isso que ele foi preso. Eles queriam um motivo para prender Paulo, eles usaram isso. Né? Timóteo era judeu, ele era circuncidado e tudo, mas Tito não. Então, como eles viram Tito junto com Paulo, e Paulo entrou na área dos judeus, eles imaginaram que Tito tivesse entrado, profanando o templo. Então, havia uma parede que separava os gentios dos judeus, não podia passar. É essa parede que ele está se referindo aqui. Com Cristo, essa parede foi destruída, não fisicamente, no sentido literal, mas espiritualmente foi separado. Esse templo, essa parede que separava um e outro, não tem mais. E por conta disso, ambos os povos, gentios e judeus, formam um único povo, que é o povo de Deus. Né? Deus não tem dois povos, ele só tem um povo, é uma família com dois filhos. Né? É uma família com dois filhos, isso é claro, porque, por exemplo, em Êxodo 4, 22, quando Deus fala para Moisés ir lá falar com o faraó, ele fala assim: Israel é meu filho, o meu primogênito. Olha, nós estamos em Êxodo capítulo 4, o povo de Israel nem tinha sido libertado ainda do Egito. Moisés estava sendo chamado por Deus para ir até o faraó e falar para o faraó libertar o povo. Então o povo ainda estava escravo. Moisés estava chegando ainda, voltando, né, para o Egito. E Deus fala assim: Israel é meu filho. E é meu primogênito. Ora, a gente sabe que para ser primogênito tem que ter no mínimo quantos filhos? 2. Né? O pastor Fernando, a pastora Mabe, tem uma filha, a Fernandinha. A Patrícia também, só tem a Tainá. Ela é primogênita? Não, ela é unigênita. Eu tenho 2, o Diego e o Caio. O Diego é o mais velho, e o Caio é o caçula. Então, o Diego é o primogênito. Só tem primogênito quem tem mais de um filho. Na minha família somos em 6, eu sou o terceiro. Né? Então, se Deus está falando aqui, em Êxodo capítulo 4, versículo 22, que Israel é o primogênito, Deus já está dizendo que ele vai ter mais um filho.
ok? E quem é o filho? Nós, os gentios. Ok? Isso é claro, pessoal? Isso aqui é importante. Ok? Porque toda essa batalha espiritual não é só com a nação de Israel e não é só com a igreja. É com ambos. Ambos, os povos têm sido perseguidos na história da humanidade, né, porque são povos de Deus. Nenhum povo, nenhuma etnia, eu não gosto de falar de raça, porque raça só tem uma, raça humana, né? Mas nenhuma etnia na história da humanidade foi tão perseguida quanto o povo judeu. Quem conhece um pouco de história sabe disso. Né? Sabe disso. Então, tanto o povo judeu quanto a igreja são perseguidos porque são de Deus. Né? Inclusive, hoje estava vendo um livro sobre perseguição da igreja no Brasil, no século XXI. O nome do livro é Cristofobia. A perseguição da igreja no século XXI. É o nome do título do livro. Cristofobia. Né? E nós estamos perseguindo. Quem está acompanhando aí as coisas, é só pegar a ministra Damares e ver o quanto ela é bombardeada por conta disso. E o próprio presidente, que vira e mexe, se declara cristão. Né? Só se declarar cristão, pronto, você é perseguido. Porque é uma luta espiritual. E essa luta espiritual já foi profetizada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Se a gente não entender os 3 primeiros capítulos da Bíblia, a gente não entende a Bíblia, viu, irmãos? Diz assim, capítulo 3 é o pecado, né? Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, ouvindo a serpente. Né? E quando Deus fala com a serpente, ele diz assim para a serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lembra o seguinte, irmãos, quem está falando é Deus, primeira pessoa. Segunda pessoa com quem fala. Então, é Deus falando com a serpente. Terceira pessoa de quem fala. Ele está falando de quem? Da mulher e do seu descendente. E a gente sabe que esse descendente é Cristo, que veio nascido de mulher, através do povo de Israel, para nos tornarmos também povo de Deus. Então, essa luta espiritual, essa briga espiritual já está profetizada no capítulo 3, porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher. Aqui, obviamente, ele está falando de Eva, mas espiritualmente ele está falando do povo de Deus. É a mesma mulher que está em Apocalipse. Veja que Apocalipse fecha com Gênesis. Se a gente não entender Gênesis, a gente não entende Apocalipse, o primeiro com o último livro. O que acontece no primeiro, fecha no último. Então, essa briga, essa luta, essa inimizade é o que nós vamos ver no capítulo 12. Essa luta espiritual entre a serpente e a mulher, ela vai se desenrolar em toda a história da humanidade. Não só no capítulo 3, Deus está dizendo que isso vai acontecer, mas no capítulo 4 nós já vemos isso acontecendo. Já vemos o primeiro homicídio, né, com Caim e Abel. Abel ser morto por Caim. E aí a história vai ao ponto de Deus ter que trazer o dilúvio, porque a humanidade já tinha se corrompido. Mas sobrou Noé, porque Deus salvou Noé. E aí a história vai continuando. Nós não vamos descrever toda a história aqui, mas quem lê a Bíblia conhece, sabe o que vai acontecendo ao longo de toda a história. É a luta espiritual, é a serpente tentando destruir quem? A descendência da mulher, porque ele sabia que a partir da descendência ele seria derrotado. Então, a partir do capítulo 4 em diante, a serpente sempre vai tentar destruir o fruto do ventre da mulher. Ele não sabia quem seria a mulher, não sabia quem seria ele, esse descendente. Mas em cada geração,
Em cada momento da história, Satanás tentou, de todas as maneiras, destruir a semente da mulher. Até que, quando Paulo diz, na plenitude dos tempos, chegou a verdadeira semente da mulher para vencer o inimigo. Amém? Bom, é esse o contexto do capítulo 12 em diante. Esse é o contexto dessa história, dos fatos relatados a partir principalmente no capítulo 12. E depois nós vamos ver outros fatos desenrolados a partir disso. Mas e essa mulher? Quem é essa mulher? Né? Como é que ela é apresentada a nós? Né? Há 6 características nessa mulher, que são importantes a gente notar. A primeira característica da mulher é que ela está vestida de sol. Ou seja, ela é uma mulher gloriosa. As mulheres, eu acho que entendem disso melhor do que nós homens, né? Vestido de sol. Imagina só a mulher vestida de sol, né? O esplendor do sol. Né? Hoje estava meio nublado, mas esse dia tem feito bastante sol, bastante calor, né? A luz do sol. Né? E essa mulher, ela é vestida da glória de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele colocou a sua imagem no homem, né? Conforme a sua semelhança, para que o homem refletisse a glória de Deus. Paulo diz que nós somos a glória de Deus. Nós devemos resplandecer a glória de Deus. Veja que fala... E essa é uma ideia que percorre toda a Bíblia. Veja, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória de Deus. Somos o quê? Transformados em quê? De glória em glória. Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha que frase fantástica. Eu vou cortar alguns apostos que Paulo diz aqui e fazer a frase direta. E todos nós, contemplando a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. Veja, irmãos, nós somos transformados pela glória de Deus ao contemplarmos a glória de Deus. Paulo está nessas palavras lembrando o caso de Moisés. Quando Moisés subia até o Monte Sinai, ele, estando na presença de Deus, a glória de Deus resplandecia tão forte nele, que quando ele descia, o rosto dele ficava resplandecente. Só que com o tempo, conforme o tempo passava, né, ele, estando ali embaixo, aquela luz que brilhava no seu rosto ia desvanecendo. Então, para não escandalizar as pessoas, que ele usava uma burca, usava um véu. Não por conta dele, mas para que não escandalizasse as pessoas. Mas quando ele subia de novo, ele tinha que tirar o véu, para que a glória de Deus resplandecesse nele. E ele, novamente, ele resplandecia a glória de Deus. É isso que o texto está dizendo. Nós somos glorificados quando nós estamos na presença da glória de Deus. Porque a glória de Deus resplandece em nós, a ponto de a mulher ser vestida de sol. A resplandecência desse vestido, dessa roupa, é tão grande como a luz do sol. E esse é o objetivo também de Deus, não só para nós como seu povo, mas para a igreja, para o povo como um todo. Né? Veja só, Jesus tem essa preocupação com a sua igreja. Veja que ele fala em Efésios, vamos voltar lá para Efésios. Né? Efésios é uma carta que fala muito sobre igreja. Né? Veja só, Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27.
Maridos, ok, maridos, homens. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-a a si mesmo, igreja gloriosa. Sem, aqui as mulheres vão gostar, irmãos, sem mácula e sem ruga. Você não vai precisar passar aqueles creminhos no rosto. Anti-ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você não vai precisar nem fazer plástico, irmã. Os médicos, cirurgião plástico vai perder emprego. Mas veja, é Cristo que está dizendo isso. Cristo está dizendo, eu quero a minha igreja gloriosa. Eu quero a minha igreja sem mácula, sem rúcula, sem mancha, sem defeito. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Cristo, quando veio, trouxe a glória de Deus para aqui para a terra, mas ele não levou de volta, ela deixou na igreja. Nós, como igreja, devemos resplandecer a glória de Deus. Essa mulher resplandecia a glória de Deus como o sol. Vestes fala de justiça, o sol da justiça. É a nossa conduta, é a nossa maneira de viver, refletindo a glória de Deus. Mas ela também é uma mulher, continuando no versículo 1, que ela tem debaixo dos seus pés a lua. Ter algo debaixo dos pés significa ter autoridade sobre algo, dominar sobre algo. E a mulher, a igreja, tem toda a autoridade de Cristo na terra. E essa autoridade não é política nem econômica, é espiritual. Vamos pegar Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder para quê? Poder e autoridade para quê? Sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Meus irmãos, é autoridade sobre o mundo espiritual. É autoridade não somente aqui na terra, mas acima de... isso aqui vai passar, isso aqui vai ser tudo refeito, irmãos. É só espero a gente chegar lá no último capítulo de Apocalipse, né? E vir um novo céu e nova terra. Mas é a mesma terra, viu? Nós vamos subir. Quem morrer antes vai subir, mas depois vai voltar, porque nós vamos viver aqui na terra, né? Mas a autoridade nossa não é questão apenas terrena. Deus deu autoridade ao homem sobre a terra, sobre a sua criação. É isso que nós falamos, comentamos sobre contrato de arrendamento, né? Deus, quando criou a terra, lá no capítulo 1 de Gênesis, né, ele disse para o homem, dominai a terra, sujeitai-a. Isso é ter domínio, ter autoridade sobre a terra. Quando Deus criou todos os animais, ele chamou o homem para dar um nome para os animais. Ele não pegou uma listinha que disse, agora decora esse nome. Está vendo esse pescoçudo aqui, chama girafa. Ele não fez isso. Sabe por quê, irmãos? Porque dar nome a alguma coisa significa ter poder e autoridade sobre. Quando Deus muda o nome de alguém, ele está mudando a autoridade dele. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e ele inclui uma letra a mais, que é uma letra do próprio nome de Deus, ele está dizendo assim, agora, Abrão, você está sob a minha autoridade, e o meu nome está em você. Então, nós temos toda essa autoridade. Deus deu essa autoridade a nós. Deus ao homem, que a gente chama na teologia de mandato cultural, o homem domina a terra, é o contrato
de arrendamento, mas todo contrato de arrendamento, todo contrato ele tem cláusulas de responsabilidades. Não é uma autoridade minha, pura, é uma autoridade delegada. Quem trabalha em empresa sabe. Né? Quem é gerente de empresas, né? Sabe como é isso. É uma autoridade delegada. Você não pode fazer qualquer coisa, você tem que seguir as regras, mesmo que você seja contra. E o que Deus deu para o homem, né, esse arrendamento, também tem responsabilidades. Nós temos que prestar contas. Mas Deus deu autoridade para nós usarmos, para realizarmos a obra que Deus quer aqui. Só que nós, como igreja, temos uma autoridade maior, não só sobre a criação, mas também sobre o mundo espiritual, não só sobre o mundo natural. Veja o capítulo 10 de Lucas, um capítulo para frente, versículo 19. Novamente ele vai falar isso, 10 e 19 de Lucas. Ele fala novamente, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, causará dano. O pastor Fernando comentou hoje de Paulo, quando chegou em Malta, né? Depois do naufrágio, uma serpente picou ele. Né? Todo mundo falou assim, não, isso aí deve ser ladrão mesmo, isso aí a justiça não vai deixar. E ele ficou lá, colocou a serpente no fogo, fez churrasquinho de serpente. Né? O Brasil come muito serpente, né? Mato Grosso muito. Né? E o pessoal ficou esperando ele estribuchar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Nada. Porque Deus tinha um propósito para ele de ir para Roma, e não ia ser uma serpente que ia impedir. Dê autoridade. Olha, veja bem, irmãos, no versículo 19. Todo poder, não é algum poder, não é meio poder, é todo poder do inimigo. E nós sabemos quem é o inimigo. Isso aqui é vida espiritual, irmãos. Isso aqui não é vida natural, isso é espiritual. Então, nós temos toda a autoridade. Deus deu autoridade à sua igreja. Assim como deu ao homem, lá em Gênesis capítulo 1, ele deu à igreja, aqui quando ele estabelece a sua igreja e ordena a sua igreja a ir. Ele não manda, ninguém faz isso, né? Ninguém manda alguém fazer alguma coisa se não der a ele autoridade para tomar decisões. Né? Em direito diz mandado e mandato. Né? Tem diferença. Né? Você é obrigado a fazer aquilo do jeito que está. Né? O outro, você tem uma liberdade, você tem uma autoridade, você tem uma liberdade de ação. E nós recebemos o mandato de Deus. Né? E para isso, ele nos deu autoridade sobre todas as forças espirituais. Por isso, também ela tem a terceira característica, ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Eu não vou entrar em detalhes dos 12 nem das estrelas, mas eu quero falar sobre a coroa. 12 estrelas, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A coroa aqui, a Bíblia tem dois tipos de coroa. A coroa aqui é Estéfanos. Estéfanos é aquela coroa dos vencedores, dos vitoriosos. A igreja é uma igreja vitoriosa. Né? E só que essa coroa não é uma coroa como os gregos davam para os campeões olímpicos naquela época. Louros, né? De planta. Como Paulo fala, é uma coroa que estraga com o tempo. A sua coroa é inacessível, ela nunca vai se deteriorar. É uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Né? Por isso que Paulo fala em Romanos 8:37 que nós somos mais que vencedores. Mais do que vencedores. Mas não porque nós somos bambambão ou bonzão, mas porque nós temos a Cristo, né? Por meio daquele que nos amou. A nossa vitória vem através de Cristo. Cristo já trouxe a vitória a nós, já entregou na nossa mão. Por isso, irmãos, nós não podemos
andar por aí como perdedores. E eu estou falando espiritualmente, não estou falando dessas coisas que algumas pessoas falam por aí, não. Esse triunfalismo aí, não, a Bíblia, vocês vão ver depois aqui que ela não condiz com isso. Né? Mas que nós temos que entender que as circunstâncias não podem determinar se somos vitoriosos ou não, mas sim a nossa fé. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 5, 7. Né? Ele fala assim, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Não é os nossos olhos que vai definir o nosso caminho, o nosso entendimento que está acontecendo, mas é a nossa fé. Né? É interessante, porque Jó entendia muito bem disso. Né? Jó, no meio de toda aquela tribulação que ele estava passando, né? Ele dizia, eu sei que meu Redentor vive. Você sabe que teu Redentor vive? Eu sei. Paulo também diz assim, eu sei em quem tenho crido. Eu sei, eu tenho consciência, eu tenho entendimento, eu tenho experiência. Às vezes nós somos derrotados porque nós não sabemos em quem cremos. Às vezes nós achamos que o nosso Redentor não vive. E eu estou falando de vida espiritual novamente, irmãos, não percam essa perspectiva. Porque a batalha aqui é batalha espiritual. Nós não podemos pensar no campo natural. Isso aqui, no campo natural, é outra história. É lógico que há reflexos. Mas a nossa principal vitória não é natural, é sobrenatural, é espiritual. Se somos derrotados espiritualmente, podemos ser os maiores vencedores dessa terra, podemos ser milionários e o que for, dentro da perspectiva humana. Mas dentro da perspectiva de Deus, nós somos derrotados. Se dinheiro fosse símbolo de bênção, os maiores abençoados por Deus seriam os muçulmanos. Porque os homens mais ricos lá são os donos do petróleo, lá vai para Dubai. Esses grandes milionários, a maioria deles são ateus. A maioria, não todos. A maioria deles são ateus. Agora, o que nos traz a vitória é a nossa fé. 1 João 5,4. 1 João 5,4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não é vai vencer, vence o mundo. E o mundo aqui é o sistema de pensamento, é as ideologias humanas, é os sofismas que essas ideologias nos impõem. E nós estamos vendo, atualmente, não só no Brasil, mas no mundo, uma guerra ideológica. Quem é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Conhecer não somente intelectualmente, mas em experiência, de que a palavra de Deus funciona. Quarto, consequência. Uma coisa é consequência das outras, irmãos. 4, versículo 2. E achando-se grávida. A igreja é uma igreja missionária, ela tem uma missão: gerar filhos. Paulo fala, eu achei interessante, porque ele fala da gravidez, né, e sentir dores de parto. E Paulo diz isso em Gálatas 4,19. Né? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. O parto é espiritual também. E o parto não termina, a mãe não termina a sua missão de mãe quando nasce a criança. Tem que ajudar a criança a crescer, a amadurecer. Né? Tem muitas mães fazendo assim. Né? Principalmente as que estão com o filho do lado. Né, Jay? Né? Tem que crescer. Um dia nós vamos partir daqui. Né? Meu pai já foi.
Né? Nós não criamos nossos filhos para nós criamos nossos filhos para o mundo. Para que eles continuem a obra, para que eles continuem a missão. É por isso que Mateus 28, né, na grande comissão, Jesus, né, no versículo 18 em diante, Mateus 28, 18, diz assim, Jesus aproximando deles, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão. É interessante que o id aqui em português está no imperativo. Obrigado, pastor. Fugiu a palavra. Às vezes acontece. Mas no grego é um processo contínuo. Em grego a gente diz que o aspecto verbal chama durativo, é algo que acontece continuamente no tempo. Para nós seríamos o gerúndio. Então é indo, conforme nós vamos, como nós estamos caminhando, como nós estamos vivendo. Né? Indo seria melhor assim. Portanto, e faço, aqui está o imperativo, fazer discípulo. Fazer discípulo significa levar pessoas a conhecer a Cristo, gerar filhos e dar crescimento a esses filhos, levar as crianças à maturidade. Fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja tem essa missão. Às vezes dói como um parto. Às vezes é difícil. Tem partos que dura. Conheço casos de parto, a mulher ficou lá com dor de parto por horas. Parto natural. Hoje ainda tem algumas facilidades de alguns tipos de anestesia peridural que facilita um pouco, né, diminui um pouco a dor, né, ou a cesariana. Mas, às vezes, gerar um filho, né, traz dores, né, dores de parto. Mas a missão da igreja, né, como mulher, é a missão da mulher de ser mãe. Essa é a missão da mulher. Eu fico meio impressionado, às vezes, não todos, eu entendo casos particulares, mas com mulheres que não querem ser mãe. Eu acho estranho. Respeito, obviamente, cada um tem a sua realidade, a gente não conhece, né? Mas eu acho tão fantástico essa missão de mãe para a mulher. Né? É a única, eu falo que é a única que pode brincar de Deus, porque só Deus gera vida. Só Deus gera vida. E a mulher gera vida. Né? E recusar isso. Né? Eu sei que existem casos particulares, irmãos. Não estou aqui criticando ninguém que decidiu por não ter filhos. Não é isso que eu quero dizer. Né? Mas algumas eu critico sim, porque às vezes é muito mais por egoísmo dela do que por algum problema pessoal. Né? Mas a igreja tem essa missão de gerar filhos, de dar continuidade, crescimento à igreja. Bom, quinto ponto. Ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A igreja é uma igreja sofredora. Ela sofre tormentos. Quando eu li esse texto aqui, eu imaginei algo um pouquinho diferente do que ele realmente quer. Ele quer dizer exatamente para dar à luz, sofre para dar à luz. Mas a igreja é uma igreja que sofre por conta de Cristo. E veja que Mateus, Jesus mesmo diz isso, Mateus 24, 9. Mateus 24, 9. Então sereis atribulados, e vos matarão. Se alguém diz que não vai ter tribulação aí, precisa ler a Bíblia de novo.
Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Por quê? Por causa do meu nome. Isso já está acontecendo, irmãos. Você dizer que é cristão hoje já é complicado. Tem países que podem te matar. Eu vi uma reportagem fantástica, eu já até mostrei aqui para vocês. No Egito, que é uma das maiores comunidades cristãs no Oriente Médio, no Egito. E ser cristão no Egito é ser perseguido. E muitos deles sofrem até privações, morte. E o que me impressionou é, eles são coptos, né? Catolicismo copto, não é o catolicismo romano. E eles tatuam a cruz de Cristo na mão. Sabe o que significa para eles, irmãos? Sentença de morte. Você ter uma cruz tatuada na mão para eles, ali, naquele ambiente, naquela comunidade, naquele lugar, é uma sentença de morte. Hoje nós andamos aí com cruzinha, com camiseta, tudo bonito, né? É fácil andar com o nome de Jesus no peito, né? Mas é difícil ter peito para andar no nome de Jesus. Porque muitas vezes isso significa perseguição, sofrimento. Mas veja que Jesus fala no versículo 13 de Mateus 24. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso que em Apocalipse, lá no capítulos 2 e 3, a mensagem às 7 igrejas, ele termina assim, ao vencedor. Vencer é vencer esse sofrimento. Vencer é andar por fé e não por vista. Vencer é saber que o nosso Redentor vive. Vencer é saber em quem temos crido. Mas eu fico imaginando que esse sofrimento não é somente da dor de parto, irmãos. Eu vejo a mãe que ama o filho, né, o quanto ela sofre pelo filho, né? Veja o versículo 4 que ele diz assim, segunda parte apenas. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Imagina só o dragão parando na frente da mulher, esperando ela ter o filho, para comer a criança. Eu acho que isso também traz sofrimento. Quando eu li esse texto, assim, me trouxe essa sensação de que ela está sofrendo não é apenas para dar à luz, mas se ela der à luz, ela vai perder o filho. Vai ser devorado por um dragão. Eu acho que ela imaginou assim, quem dera eu ficasse grávida para o resto da vida. A mãe que gera um filho, que realmente ama aquela criança que gerou, ela deve estar pensando nisso, ela deve estar sofrendo porque ela vê um dragão na frente dela esperando para devorar a criança. Por isso que a igreja é sofredora. Às vezes nós sofremos por essas coisas. Às vezes nós levamos pessoas a Cristo, amadurecendo, mas de repente a gente fica sofrendo porque a gente vê o que vai enfrentar pela frente. Por causa do nome de Cristo. E às vezes eu penso que muita gente abandona a fé, ou pelo menos enfraquece na fé, às vezes só finge que eu falo que é crente, não é cristão, né? Porque tem medo das perseguições, tem medo do sofrimento. O que acontece aqui, irmãos, é que o dragão,
no final, não consegue seu intento. Né? Ele não consegue seu intento. Ou seja, o intento dele é destruir a criança, que é aquele que é de governar, porque ele sabe que ele que vai ser derrotado por aquela criança. Então ele se volta para a mulher. Toda a sua fúria se volta para a mulher. Veja só que ele fala no versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Veja o versículo 17 também. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Por isso que eu falo que é a igreja. Porque aqui sua descendência não fala de um singular, porque é os restantes. Ok? Então não pode ser somente Israel. Os restantes. Então ele vai atrás dos restantes, dos descendentes de quem? Da mulher. Agora adivinha quem que é esse restante descendente da mulher? Depois você vai no banheiro e olha no espelho. Porque somos nós, irmãos. E veja que ele diz, quando ele não conseguiu seu intento, o que ele fez? Ele se vira contra a descendência, contra a mulher. É por isso que Satanás nos persegue. Não é porque ele tem medo da igreja ou qualquer coisa, é porque nós temos o selo de Cristo. Ele persegue a mulher, persegue a descendência, porque ele tem como objetivo alcançar Cristo. Quando Paulo se converteu no caminho de Damasco, quando teve encontro com Jesus, Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele deve ter pensado assim, como eu estou te perseguindo? Estou perseguindo a igreja. Mas quem persegue a igreja, na verdade, está perseguindo a Cristo. Quem persegue o seu filho, está te perseguindo. Não mexe com meu filho. Meu filho cuido eu. Mas você não toca nele. Não é isso? É por isso que Satanás vai atrás da igreja. Porque ela tem como objetivo não destruir a igreja, mas destruir Cristo. Atingir a Cristo através da igreja. Mas, por outro lado, essa mulher também é protegida. Ela é gloriosa, ela é vitoriosa, ela é sofredora. Né? Mas ela também é protegida. Veja o versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Agora, preste atenção nessa frase. Onde lhe havia quem? Deus preparado lugar para que nele se sustentem durante 1260 dias. Deus tem um lugar preparado. Para quê? Para proteger e sustentar a mulher. E olha onde? No deserto. E a gente não pode perder de vista voltar para Êxodo, para Números. Os 40 anos no deserto. Como Deus sustentou. Quer ver como Deus sustentou? Abra aí comigo Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9, versículo 19 e 21. Neemias capítulo 9. Neemias que faz esse retrospecto. Todavia, tu, pela multidão, Neemias orando a Deus, ok? Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. O deserto não é para a gente ficar lá, é só para passar. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar no caminho,
nem coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde havia de ir. Ele lhes concedesse o teu bom espírito. Eu não sei se é a sua, mas está com E maiúsculo. Eu sei que no hebraico não tem letra maiúscula minúscula. Aqui já é uma tradução, é uma interpretação, porque esse Espírito é o Espírito Santo. A coluna de fogo e a nuvem era a presença do Espírito Santo. Só que a coluna de fogo e a nuvem estavam fora. Hoje o Espírito está dentro. Para quê? Para nos indicar o caminho. E lhes concedesse o teu bom Espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná. E a água lhe desse na sua sede. Deste modo, o sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhe faltou. Aqui as mulheres não gostam, viu, irmãos? As suas vestes não envelheceram. Todos os casamentos estão no mesmo vestido. Mulher, assim, vai no casamento, no próximo não pode usar o mesmo vestido. Né? Não é assim? Aqui não tem jeito. Os vestes não envelheceram, está sempre novo. E os seus pés não se incharam. Deus nos sustém, irmãos. Deus nos protege. Deus tem um lugar de proteção para nós. É sofredora? É, mas Deus tem um lugar seguro para nós. No momento certo, Deus sabe até onde você pode ir. Deus não vai permitir que o teu sofrimento ultrapasse a tua capacidade. E se precisar, Ele te dá força, Ele te dá o Espírito de Deus para você suportar e suplantar todos os teus inimigos. Tudo que você estiver passando. Ande por fé, não por vista. Não ande pelas circunstâncias. Ande pelo aquilo que Deus te fala. Irmãos, a igreja é protegida por Deus. Às vezes, da morte, mas nem sempre da morte. Às vezes, na morte. Veja o versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Sabe por quê, irmãos? Porque essa vida aqui é passageira. Aquela que é definitiva. Isso aqui é o preâmbulo. Aquela lá é a nossa verdadeira história. Isso aqui vai passar. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com aquilo que Deus tem para nós. Irmão, você pega lá em 2 Coríntios, vê a leve e momentânea tribulação. Eu já falei aqui, se Paulo falasse para mim assim, vamos pegar um navio e vamos para outro lugar, eu falaria, vai você na frente. Porque naufrágio era com ele mesmo, ele era cracão de naufrágio. 3 naufrágios, não sei quantos dias na voragem do mar. Meus irmãos, vai você na frente. Mas Deus nos leva em triunfo. Nossa vida não está pautada nas coisas que acontecem aqui. A nossa vida está pautada no que acontece lá. Por isso que Deus nos protege, nos dá vitória. Ao vencedor, lhe dará o direito a estar na sua presença eternamente. Essa é a mulher, essa é a igreja, vestida de sol, com a lua nos seus pés, com essa coroa na sua cabeça. Grande igreja, o grande povo de Deus. Que você se mantenha firme nos seus caminhos. Que Deus te fortaleça, mesmo diante das tribulações. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Veja o que ele passou por você. E veja o que ele tem para você lá na frente. Amém? Deus abençoe, irmãos.